Boa tarde. Damos início à edição desta quinzena do programa Prova dos 9, de 15 em 15 dias. Aqui discutimos com os comentadores Cátia Pinto, do Partido Chega, João Carlos Almeida, do PSD, e Vítor Cavalheiro, do PS, alguns dos temas que são notícia. Hoje, por motivos pessoais, não podemos contar com o contributo da comentadora Cátia Pinto. Na passada semana estiveram na Sertã representados todos os subsetores da floresta, no encontro chamado de Diálogos da Floresta. Ali foi feito um balanço do que foi feito nos últimos 6 anos e do muito que há ainda para fazer para tornar este setor mais resiliente. Acredito que este será um tema para podermos aqui refletir um pouco sobre aquilo que também, ao longo dos últimos anos, também nós aqui temos trabalhado e discutido sobre esta matéria. Boa tarde, João Carlos Almeida. Como dizia, muito trabalho por aquilo que ali foi dito naqueles 2 dias está feito, mas aquilo que por vezes se olha à nossa volta parece que nada está feito no terreno. Ora, então, começo por cumprimentar o Vítor Cavalheiro, Luís Pescaia e auditório da Rádio Condestável. Pronto, o que está a acontecer, isto foi feito, no fundo, um balanço dos trabalhos desenvolvidos por digamos, por responsáveis, não só governamentais, mas de associações. E o que foi feito aqui foi um balanço, digamos, que nestas reuniões não resolvem coisa nenhuma, penso eu, mas foi um balanço daquilo que se tem vindo a fazer e que não tem sido ainda muito visível. Nós temos algumas coisas que já falámos aqui várias vezes, de alguns destes assuntos em isoladamente. No questão o que nós temos visto e que já temos falado é o que é mais visível são, no fundo, as áreas de proteção, de limpeza à volta das aldeias. Das aldeias nem tanto, mais junto das estradas, aqueles 10 metros da área de proteção, que começam a ser limpas todos os anos e mesmo assim não é fácil. À volta das aldeias há alguns casos visíveis, mas não tantos aqueles como seria previsível, porque digamos que estes projetos já começaram há alguns anos. É evidente que isto são reformas, quando se está a falar da floresta, que pode demorar décadas. Uma floresta que muitas vezes está ao abandono e que precisa de ser gerida de outra forma. Não é fácil, segundo o que falaram lá, são 11 milhões de hectares de artigos. Artigos, ainda sim. 11 milhões de propriedades rústicas, ou seja, o minifúndio continua a ser uma dificuldade na questão do BUP, por exemplo, que está em andamento, que é uma das reformas, foi a reforma piloto que agora que está a tornar uma realidade, não está a demorar, tem sido prorrogada, prorrogações a seguir a prorrogações, porque não é fácil. Nós temos a sul, a questão a sul e a norte, temos este trabalho já mais ou menos organizado. Na zona centro não está. Porquê? Porque é uma dificuldade acrescida. E isto vai demorar anos, vai ter que haver aqui situações de acertos também, de sobreposições. São trabalhos que não são fáceis, porque as pessoas fazem a sua georreferência, sobrepõem aos vizinhos porque não colocam corretamente a extrema, não que seja propositado, mas muitas vezes porque o fazem no Google, no computador, não mandam fazer o trabalho no terreno porque também custa dinheiro, e portanto às vezes passar a ideia de que isto não tem custos não é bem verdade, porque para se fazer o trabalho bem em determinadas situações, agora já há aplicações que dá para se trabalhar e para fazer uma aproximação, mas alguns trabalhos exigem alguns casos exigem para trabalhos de técnico, não é? E isso sempre custa dinheiro. E o que acontece aqui com isto é que, no fundo, nós estamos à espera da transformação da paisagem, que é uma realidade em alguns concelhos, na Sertã também, que está em curso, mas ainda não é visível. E eu espero que isto tudo seja visível daqui a uns anos, porque começa a dar frutos. E porquê? Porque esta questão da gestão da paisagem
o associativismo dos proprietários destes minifúndios que, quando chegarem digamos, à conclusão de que têm benefícios em unir-se a outros, porque a sua propriedade, sendo pequena, dá mais lucro trabalhando em conjunto. Isto é um trabalho que vai demorar anos e também porque muitos dos proprietários atuais têm alguma idade que não compreendem, não querem aceitar determinadas regras. Também não as entendem muitas vezes. Portanto, tudo isto do cadastro, da transformação da paisagem, do associativismo, das áreas de proteção, das aldeias seguras, vai fazer com que nós fiquemos mais resilientes mesmo na questão da prevenção dos incêndios. E esta questão dos grandes incêndios pôr em risco as aldeias, que muitas vezes são aldeias isoladas, terá tendência a começar, digamos que, a reduzir. Mas depois foi falado, e muito bem, porque, e eu gostei muito da intervenção do João Paulo Catarino, porque houve um senhor que é o Gonçalo Almeida Simões da Beyond, que acusou penso que 80 mil hectares de eucaliptal, metade está mal explorada ou abandonada. E queixou-se, e eu também já tenho questionado há alguns anos, porque eu sabia que o eucalipto importado, e nós importamos muito todos os anos, custava o dobro do eucalipto nacional. Agora já não é o dobro, pelos números que o senhor falou. Nós pagamos, as empresas compram o eucalipto a 80 euros metro cúbico nacional e importam a 185 euros metro cúbico no estrangeiro. E, portanto, aliás, é visível, por exemplo, na Figueira da Foz, caminhões e caminhões a acartarem ali da zona das embarcações madeira que vem de fora. E o João Paulo Catarino sabe muito bem, porque, como eu ouvi na intervenção, ouvi na peça da rádio quando estava, perguntou-lhe se sabia porque é que havia 400 mil hectares ao abandono. Ao contrário de se pagar, por exemplo, mal os 80 euros o metro cúbico e ir buscar ao estrangeiro a 130 euros o metro cúbico, porque é que não se paga melhor o produto nacional para que a rentabilidade possa aumentar e que estas pessoas que têm o abandono, porque no terceiro corte, segundo, como nós sabemos, há a primeira plantação, depois há o segundo corte e o terceiro corte já não é tão rentável e a partir daí já se tem que remexer o terreno todo e tornar a colocar. Isso tudo tem custos. Se a rentabilidade for superior, claro que as pessoas mexem-se e vão procurar a sua rentabilidade. Se acharem que não é rentável, acabam por, se calhar, manter o abandono ou deixar estar, digamos que ao desdará, como se costuma dizer. E aqui eu acho que esteve muito bem e isto tem que ser uma realidade. Então, se eu tenho necessidade de comprar no estrangeiro mais caro, porque é que eu não incentivo a que haja mais produção? Eu sei que há incentivos a mais produção, porque, digamos que essa mesma empresa dá adubo para acelerar as produções até 50 hectares ou até 40 hectares por produtor e paga inclusive uma verba para, digamos que, a aplicação desse adubo. Portanto, é assim, se eles têm dinheiro para fazer isto, também têm dinheiro, aliás, como o João Paulo Catarino afirmou, o lucro que das empresas, se for mais bem distribuído para os chamam ele o EBITDA, não é? O EBITDA. Claro que se as verbas, os lucros forem mais bem distribuídos, a produção tem tendência a aumentar. Portanto, esta questão de pagar adubo, que ainda custa alguns milhares de euros, aos produtores para acelerar a sua produção, porque quem é que ganha com isto? São eles que continuam a comprar o eucalipto a 80 euros o metro cúbico, em detrimento de ter que importar mais a 50
e a 50% mais caro no estrangeiro. E, portanto, há aqui, de facto, uma contradição em que eu acho que, que devia haver uma compensação maior ao produtor, no terreno. E assim todos tínhamos a ganhar, porque, no fundo, como ele disse também, esse senhor da Beyond, a produção de pasta de papel, de material comprado no país, custa muito menos do que com material importado. E, portanto, estes encontros às vezes, e aqui acho que foi uma situação positiva a sublinhar, de facto, esta intervenção, porque o secretário de Estado estava aqui digamos que em sentido contrário aos interesses das empresas e digamos que a favor dos produtores. Neste aspecto, eu acho que estes encontros têm essas vantagens. Há aqui uma situação que eu ponho-me sempre de pé atrás quando há o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Acho que é um bocado radical, porque isto olhar para as florestas é uma coisa que tem que ser conjunta, é a floresta com pessoas. E estes senhores muitas vezes olham para as reformas da floresta como se não houvesse cá pessoas. E isto deixa-me um pouco reticente sobre as reformas quando passam por esta instituição, digamos assim. João Carlos, já lá vamos às reformas da floresta com pessoas ou sem pessoas. Gostaria também de ouvir a opinião do Vítor Cavalheiro sobre esta matéria. Vítor, estes encontros servem para cada um expor aquilo que vender, digamos assim, entre aspas, o seu peixe, mas podemos falar que foi preciso uma tragédia como a de 2017 para que se começasse verdadeiramente a olhar para a floresta e a apresentar pelo menos trabalho técnico. Na floresta em si, eventualmente uma outra medida, mas se calhar pelo menos preparar esse caminho. Então, cumprimentar o João Carlos Almeida, o Luís Biscaia e os ouvintes da Rádio Condestável. Eu começaria por dizer que estamos a falar de um tema técnico, já tínhamos previamente essa conversa, é um tema realmente técnico, não podemos acrescentar muito porque estamos aqui a comentar situações de pessoas que são técnicas nesta matéria, altamente especializadas, muitas das que lá estavam nesse encontro. De qualquer modo, queria dizer também, começar por dizer realçar realmente o facto do encontro ter sido na Sertães, que portanto é um encontro relevante com este significado todo, ser realizado na Sertães, que é bom, dar os parabéns à Câmara e ao Presidente por terem conseguido trazer à Sertães todos estes técnicos, e portanto estamos a falar porque o que se diz é que realmente isto era todos os responsáveis pela floresta no nosso país. Estamos a falar de uma coisa abrangente e dar os parabéns à Câmara também por essa razão. Depois, é também dizer que é um assunto que nós já falamos aqui muitas vezes sobre este tema, sobre vários assuntos, sobre vários assuntos relacionados com a floresta e efetivamente nós, portanto, se calhar o que tem acontecido mais é pouco visível neste momento. Eu acho que é pouco visível, embora as pessoas que estão no terreno, nas aldeias, então, se nós lhe formos falar, se calhar eles não acham grandes diferenças em relação àquilo que portanto, aos grandes temas da floresta que este governo, portanto, estamos a falar, isto foi um balanço de 6 anos, portanto, estamos a falar já de um período grande. Muita coisa se passou, portanto, já houve uma Secretaria de Estado da Valorização do Interior no interior, sediada no interior em Castelo Branco, porque já com esta finalidade, mais da floresta, etc. Depois acabou também por... Pronto, e as coisas muitas vezes vão morrendo, com o tempo vão morrendo e acabam por, na prática, acabamos por não ver grandes resultados no terreno, que é isso que me parece, e provavelmente é isso que as pessoas sentem. Não é dizer que não tenha sido, nós vimos que foi feito efetivamente
há realmente um conjunto de normas, há muita coisa que foi feita, o João Carlos já falou aqui em algumas, o BUPI, portanto o cadastro, que é uma coisa essencial, importantíssima, portanto para a reforma da floresta, a área integrada da gestão da paisagem, muita coisa, mas depois na prática nós não conseguimos ainda ver no terreno esta evolução daquilo que já foi feito. Nós tivemos aqui, portanto, para dizer que já aqui falámos muitas vezes, e há muita coisa relacionada com este tema. Em 2018 já nós aqui falávamos na deslocalização da unidade de missão para o interior. Para o interior. Depois, a seguir, foi as faixas de combustível, um tema que aqui discutimos, que o João Carlos agora acabou também por falar, que a informação e desinformação andavam de mão dadas na altura, e ainda hoje não há assim, como o João Carlos disse, aquilo que é mais visível é efetivamente na via pública, depois em volta das aldeias, aquela obrigatoriedade, embora eu creio que na altura se deu um salto positivo. Houve aí também alguma pressão, algumas coimas, não muitas, mas terá havido, e deu-se um salto positivo, mas com o tempo eu estou convencido que, infelizmente, as pessoas, isto vai tudo cair no esquecimento. Depois, também para este tema que estamos aqui a discutir, há um fator também que, em 2018, a nomeação do João Paulo Catarino foi um fator importante também para a floresta e, falando essencialmente na nossa região, embora este tema é nacional, mas nós estamos a falar na nossa região, que é realmente uma zona florestal com alguma intensidade. E o facto de termos, de o Governo ter ido buscar alguém que verdadeiramente sabe daquilo que estava a fazer, porque ele é engenheiro florestal e, portanto, estaria bem por dentro de tudo aquilo que foi a partir daí se começou a falar, até porque ele conhece muito bem o problema do terreno, o facto de estar muito compartimentado, por exemplo. Sim, isto foi uma aposta, eu acho que é uma aposta positiva, não é? Porque o João Paulo Catarino é uma pessoa que tem conhecimentos profundos nesta área, não é? Portanto, foi ele que começou a coordenar. Como ele diz aqui também que muita gente terá havido críticas, provavelmente, nos meandros do Governo, relativamente à separação do Instituto Nacional da Conservação das Florestas do Ministério da Agricultura, mas ele diz que foi uma aposta certa do Governo, portanto, e parece que está a dar frutos. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que tem conhecimento nesta área. Pois o que é que a autarquia da Sertã tem feito depois dos incêndios, os incêndios de 2017, e falou-se muito naquela altura a nível da floresta e da reflorestação. E a gente olha agora, os incêndios de 2017, ainda temos uma noção negativa daquilo que aconteceu. E a noção positiva a posteriori. Pronto, é isto que fica às vezes na dúvida. Portanto, depois falámos aqui também na Florestal, que a Florestal, que se instalou em Figueiró dos Vinhos, também é mais floresta e tal, que eu não sei se ainda funciona. Funciona, mas também na nossa zona, assim, com peso... Pois, não se nota porque lá está, porque depois vamos cair isto é quase como uma pescadinha do rabo na boca, porque a Florestal pretende gerir grandes espaços e não usar. E depois, em Proença Nova, que também se fala aqui agora, também houve uma intervenção sobre a resina, não é? Portanto, o aproveitamento da resina, portanto, que era rentável, pelas últimas notícias, a experiência que está a ser feita na ISNA já está a produzir resultados e diz que os resultados deste ano, o dobro daquilo que eles estavam à espera. Portanto... Pronto, mas lá está tal coisa. Eu acredito, e nós sabemos que é assim, efetivamente, mas depois isto para a opinião pública pouca gente saberá isto. Como, não é? Era a Rede Europeia dos Territórios Resoneiros, nasce em Proença Nova na altura. Depois a Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Florestais, mais uma dor de cabeça. Que aqui fizemos, mais uma coisa. Depois o João Carlos Almeida, falámos aqui uma vez na gestão florestal, os apoios do Estado para plantar árvores de crescimento lento e possibilidade de arrendamento forçado das terras. Esse que é um dos assuntos também que portanto, está na ordem do dia, o arrendamento forçado dos terrenos pelo Estado, muita gente não aceita tão bem, mas pronto, que se calhar não há outra alternativa. Falou-se também, tivemos aqui falou-se um tema, a transformação da paisagem.
Foi um tema que está no âmbito da floresta, mas pronto, mas também voltamos outra vez à mesma situação, não há grande visibilidade. Falámos aqui na Sartém, em Vila de Rei. Pronto, isto para dizer que há muita. Foi feita aqui a compilação de tudo o que tem. Estamos a fazer um balanço dos 6 anos. Falou-se em muita coisa, portanto, realmente é capaz de ter havido produção de muita informação e muita legislação e muitas normas relativamente à floresta, portanto, e ao desenvolvimento da floresta aqui no interior. Neste caso, nem é no interior, estamos a falar no país, mas na prática. Se nós conversarmos aí no dia a dia, nas nossas conversas com as pessoas que estão mais ligadas à floresta, portanto, as pessoas têm a ideia e que realmente nada disto, pouco aconteceu relativamente, os incêndios aconteceram, pronto, e depois disso pouco se fez ou pouco é visível no terreno. Agora também, pronto, isto estamos a falar num balanço, como esta transformação da paisagem eventualmente estará a ser feita tipo o crescimento lento do Pinheiro Bravo, que só ao fim de 40 anos é que pode dar lucro. E aqui estaremos eventualmente no mesmo caminho. Pronto, estamos aqui a falar num balanço, não é? Portanto, isto é um balanço, eu acho que o balanço, relativamente a tudo o que foi feito, é um balanço positivo, não é? Agora, também não tenho a convicção e a noção de que haverá muito mais a fazer e que algum dia, mais dia, menos dia, que as pessoas acabem por senti-lo, as próprias pessoas acabem por senti-lo no terreno, senti-lo nas suas aldeias, portanto, os proprietários senti-lo também, eles próprios sentirem isso. Eu estou convencido que isso há de acontecer. Este governo terminou, isto foi praticamente um encerramento e um balanço, tudo o que foi feito nos 6 anos e, segundo o ministro que é o Duarte Cordeiro, há aqui muita coisa que fica pendente e que fica para quem for o próximo governo acabar por pôr em prática. Porque, por exemplo, construir o edifício, entre aspas, do BUPI e para que depois ele possa ser utilizado pelas áreas integradas de gestão da paisagem, isto aqui é um trabalho de quase uma geração. É um trabalho muito moroso, sabemos que pronto, nós já falamos aqui muita vez nisto, não é? Nós temos é um minifúndio, há muita. Aliás, eles falam aqui também a dificuldade da legalização destes terrenos, porque vem de antecedentes, há uma expressão técnica, terrenos indevidos, não sei se é assim, portanto, não é assim. Indevidos, porque muitas vezes os herdeiros são numerosos e, portanto, todos herdam, depois não fazem divisão e a questão fica indivisa. E muitos deles, muitas vezes, nem sequer sabem onde é que há os terrenos. Isso é uma dificuldade acrescida, porque são herdeiros que não conhecem sequer as extremas. Só os antigos é que conheciam, ou pessoas que confrontam pessoas mais velhas, porque os novos herdeiros, muitas vezes, desconhecem muitas vezes o sítio onde tem o terreno, outras vezes conhecem o sítio, mas desconhecem completamente com quem confrontam, onde é que estão as confrontações e os marcos. Portanto, isso é uma dificuldade acrescida que não vai ser fácil de ultrapassar. Como o Luís Mercado estava a dizer, que realmente isto é um processo extremamente moroso, creio eu, portanto, e vai demorar algum tempo, e aliás eles referem-no aqui, pronto, pedem colaboração, e haverá das câmaras, das juntas, são pessoas que estão no terreno e que têm mais facilidade, mas temos consciência de que não é fácil. Aliás, não é nada fácil, porque, como estamos aqui a falar numa década, não fugimos muito disso, porque o BUPI começou como projeto piloto e já tem 3 anos. Sim, ele nasceu com os incêndios, depois dos incêndios de 2017. 2017, não é? Sim. E, portanto, é assim, não é visível, claro que não pode ser visível, eu espero é que futuramente comece a dar frutos e que a resiliência na questão dos incêndios comece a melhorar nas nossas aldeias e nos... Porque eles viram sempre. Porque eles viram sempre, com mais frequência por causa das alterações climáticas, como é evidente, e antigamente os incêndios não eram com as dimensões que são hoje, e felizmente que nós estamos mais bem preparados para o combate, porque as ignições são milhares delas, nós só conhecemos alguns grandes incêndios. Se todas as ignições dessem grandes incêndios, nós não tínhamos floresta. Portanto, tem sido um grande investimento no combate, mas a questão aqui tem que ser grande investimento na prevenção. E quando falamos aqui no BUPI, está interligado com
a questão das áreas integradas de gestão da paisagem, que é aquilo São os alicerces. A empresa da Figueiró dos Vinhos está preparada para gerir. No fundo, é o quê? É a união de muitos centenas, se calhar, de proprietários, ou não seja centenas de proprietários, mas centenas ou milhares até de artigos. E se não for conhecido, no meio daquele puzzle todo, umas dezenas de proprietários, como é que se resolve? Lá está, aquela foi falada há meses, que quando se iniciou o BUP, o Estado vai-se acabar por apropriar daquelas propriedades durante 15 anos. Durante 15 anos. E depois o proprietário, quando provar que é dele, depois ter que fazer e talvez até ressarcir os gastos e também dos gastos e também dos lucros que poderão aí advir nessas situações, não é só gastos, não é? Mas, portanto, se não for por aí, há situações que nunca se resolviam. Porquê? Porque, no fundo, no meio daquele puzzle todo, vai haver sempre dezenas de pessoas que nunca apareceram, que nunca fizeram a georreferência. E esses aí vão ser os terrenos de ninguém. Estes terrenos de ninguém têm que ganhar dono. E até futuramente vão ficar para o Estado, como é óbvio, porque os donos nunca vão aparecer, nunca vão saber onde é que era o terreno. Os herdeiros, muitas vezes, há terrenos, inclusive, que as pessoas não estão preocupadas porque os custos de manutenção de limpeza. Não é só disso, até de próprios registros, que agora não são registrados até em termos de UPI, é gratuito, mas muitas vezes as despesas de papeladas ficam mais caras que o valor do terreno que está lá no meio do nada, porque interessa, por exemplo, pessoas que já tenham terrenos e que possam agregar aos deles e que compram barato e depois acresce mais valia ao terreno que tem. Muitas vezes terrenos de pequenas dimensões no meio do pinhal não valem absolutamente nada para aquele proprietário porque não consegue rentabilizar. O terreno é tão pequeno. Isso não estamos a falar muito, muito pequeno, estamos a falar em 1.000, 2.000 metros, 3.000 metros. Não é coisinhas de 100 ou 200 metros. Não é rentável para quem quiser, digamos que passar com máquina, plantar pinhal e eucaliptos. E, portanto, a solução é sempre, provavelmente, vender a outros para poder... Isso faz-me sempre lembrar aquilo que foi dito pelo Presidente da Câmara da Sertã, que o seu chefe de gabinete tem 275 avos de um terreno. Portanto, imagino... É tal indivisa, a tal propriedade indivisa que nós temos para aí, porque nós sabemos, é assim, e antigamente ainda era pior, porque a pessoa diz, eu faço questão de ficar com uma parcela daquilo que era do meu pai, da minha mãe. Isto é assim, e tudo fica para toda a vida indiviso. Muitas vezes um pequeno terreno, já é pequeno para um, é de 3 ou 4. E depois não se entendem muitas vezes quando é para vender, são muitos, todos querem receber algum e aquilo não dá para todos, dá pouca coisa, muitas vezes não justifica-se a vender e acabam por não deixam os outros fazer, lá está a ver e portanto não se faz nada. E portanto isto é constante, mesmo a nível de partilhas há muitas coisas, mesmo a nível de imóveis urbanos, coisas que acabam por cair, e nós temos, aliás, nós temos exemplos na Sertã, conhecidos, que foram públicos. As habitações que inicialmente até podiam ser recuperadas, podiam ser vendidas, valer alguma coisa, acabaram por cair. Porquê? Porque os herdeiros, havendo um ou dois que... Nunca eu conheço, eram 23 avos. Pronto, isso é um exemplo. Um exemplo. Avos será, pronto, uma parte de 23. Pronto, um pode ter depois 10, 23 avos, pode ter uma parcela maior, mas de facto isto é a realidade. Temos aqui o exemplo recente de uma situação que aconteceu, não devia ter acontecido, a Capela Nossa Senhora. Pronto, eu por acaso não quis falar, mas lembrei-me também desse exemplo. Pronto, exatamente. E nesta parte foi uma das situações. Agora é assim, condomínios da aldeia é um projeto piloto que está em andamento, não é visível ainda. Há um caso aqui na Várzea dos Cavaleiros, está em andamento. É visível na comunidade aqui, aquelas limpezas, para quem passa no Nacional 2, é visível que houve ali um projeto no Trísio. E, portanto, no que são programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, são projetos piloto que só começam a ser visíveis no dia em que ele lá estiver a chegar. Exato, e quando for abrangente para as outras aldeias também.
começa a ser visível ao nível do Conselho. Neste momento são projetos piloto. Mas depois o grande problema, por exemplo, das aldeias seguras, a pessoa segura, é sempre o mesmo. É a falta de alguém que seja o líder, porque a maior parte delas estão praticamente... Exatamente, e depois esse líder aí é difícil arranjar. E depois porque se esse líder tem responsabilidades, e como nós sabemos, quando há problemas e quando as coisas não correm tão bem, as responsabilidades faz-me lembrar o senhor Renault, comandante dos bombeiros de Pedrógão, que custou dezenas de milhares, muitas dezenas de milhares de euros à Liga para a defesa da sua posição. E isto é muito perigoso, as pessoas serem responsáveis por uma situação destas. Podem ser responsabilizadas por uma falha. E, portanto, para além de uma pessoa, uma população idosa, isto requer alguém que tenha alguma vitalidade e alguma presença, e isso, de facto, não é fácil. Mas também, digamos que, quando se falou aqui na resina, eu acho muito positivo, até porque, sendo eu um adepto dos cogumelos, se os pinheiros e o pinhal estiver limpo, e se houver pinheiros, há outras mais-valias na floresta. Isto exige que a floresta esteja mais limpa, que haja, de facto, a colheita da resina como havia antigamente. A questão é que, a continuar a arder como arde, e depois a ver-se, e nós passamos na Neissa 8, e eu olho muito naquela zona de Proença Nova, pinhal novo, uns em cima dos outros, e não é ordenado. E o pinhal, se for ordenado e se for tratado com adubo como foi os eucaliptos, pode não durar 40 anos para estar a dar resina, e até dar resina muito antes e corte muito antes. O problema é que não se faz o tratamento do pinhal. O lobby do eucalipto não é tão forte, ou não existe para o pinhal. Para o pinheiro. Só uma coisa a fazer digamos, há zonas onde é permitido o eucalipto e há zonas onde não é permitido o eucalipto, para incentivar, porque um dia deste não temos, mas é pinho. Não sei, eu faço-me lembrar muitas vezes grandes e inúmeras serrações que nós temos, que um dia deste não tem matéria-prima para trabalhar, e depois acontece o mesmo com o eucalipto. Vamos ter que buscar ao estrangeiro a pagar muito mais caro. Portanto, não há ordenamento. É muito raro a gente ver ordenamento do eucalipto, porque há grandes empresas que investem e limpam, e aí não passam aos incêndios, até porque têm as próprias equipas, como bombeiros, como a Alfocelca e outras, e defendem o que é deles, e está limpo, e dificilmente o fogo passa como passa noutras situações. Mas nós não verificamos isso em pinhal, no pinho. Esse ordenamento é visível pontualmente aqui e acolá de algumas situações. Não, era uma situação em que não era preciso fazer nada na altura. Sim, era deixar crescer e ir lá cortar quando era preciso. Quando cortavas, exatamente. Com os incêndios antigamente, com as alterações climatéricas, digamos que alterações climáticas neste momento, os fogos têm outra dimensão. A matéria, digamos que combustível, é muito mais fácil porque há muito mais, não há tanta limpeza, e mesmo depois de 2017 nós sabemos, se agora estamos em condições de fazer outro incêndio igual, se ocorressem as mesmas situações, não está melhor. Todos nós sabemos disso. E portanto, estas situações que nós... Pronto, este ordenamento agora está-se a dar mais atenção à floresta, de facto, desde 2017. Não se pode dizer que não foi feito nada. Mas isto é uma coisa que demora, é uma década para começar a ver-se, outra década para ter resultados a sério, digamos assim. E eu espero que seja, de facto, uma realidade. A questão da transformação da paisagem está a decorrer em Vila de Reis, está a decorrer em Mação, está a decorrer na Sertã, mas como projetos piloto, ainda não são tão visíveis. Como o BUP foi um projeto piloto, começa a ter os seus resultados. Mas quanto tempo é que vamos mais esperar? Já passaram 3 ou 4 anos, vamos esperar mais 6, vai uma década. E daqui a uma década ainda não temos isto completamente resolvido. Penso eu, espero que esteja enganado. Uma coisa que foi falada também pelo Presidente Carlos Miranda, e que é tudo muito bonito,
e quando eu falei nesta questão do Instituto Nacional da Conservação da Natureza e Florestas, que pensam que muitas vezes é proteger a floresta como se não houvesse cá pessoas, e isso não funciona, tem que haver pessoas cá. E a questão também que se tem a dar atenção, que já chamámos, já veio a lume em algumas assembleias municipais, que é a questão da proliferação de o javali e os veados. Porque se esta situação não for resolvida, muitas destas pessoas que ainda vão protegendo a floresta, que têm uma agricultura de subsistência, que ainda vão produzindo alguma coisa, que ainda vão dando conta das suas propriedades, começam a desanimar porque o javali estraga as colheitas todas. E inclusive agora também, digamos que as cabras, os veados, e eu dou o exemplo porque eu coloquei algumas árvores de fruta numa propriedade que era do meu sogro, e quase nenhuma vingou, porque entretanto a cabrinha passou por lá e fez o favor de fazer o desbaste. E portanto é difícil assim nós termos algo a produzir, tenhamos gosto nas coisas e produzir. Porquê? Porque se não é uma coisa é outra, acontece e pronto. E portanto há uma outra coisa também que foi falado e que se passou no Trubescal, teve um pouco à margem deste evento, mas foi, digamos, completamente diferente. Foi o dia da Oliveira. O dia da Oliveira. E esta questão da Oliveira, nós este ano, eu sempre dei importância à Oliveira, mas digamos que este ano de uma forma com mais atenção, porque o azeite subiu, digamos que dizem os especialistas que teve muitos anos sem subir e que agora, de facto, é um preço justo. De facto, é um preço justo porque aquilo pode ser o ouro da árvore, não é? Porque o azeite, ao preço que está, e a qualidade do nosso azeite, se for se for a colheita for devidamente feita, tem muito valor, porque nós compramos azeite muitas vezes com falta de qualidade e muito caro. O nosso azeite, de facto, é bom. E esta questão também pode-se valorizar aqueles olivais que estavam muito ao abandono até agora e que agora começam. E começa a ser visível. Aquelas oliveiras que estavam, digamos, desmazeladas completamente, começámos a passar e a vê-las já aparadas, despontadas, digamos assim, e começar as pessoas, até mesmo pessoas que vêm de fora, a começar a dar importância a este produto. E, portanto, tudo isto, digamos que neste enquadramento, futuramente, eu acho que podemos começar a ter uma paisagem, digamos, esta questão da transformação da paisagem começa a ser visível com este pacote de interesses, que eu acho que é uma riqueza natural e que eu digo mesmo, e torno a repetir, como interessado na questão dos cogumelos desde 2017, que quase que desanimei, porque muitas das áreas onde era possível colher cogumelos foram destruídas e dificilmente vai demorar décadas, se é que alguma vez se vão recuperar. São situações naturais que nunca mais, muitas delas não são irrecuperáveis. E, portanto, mantendo, digamos, este ecossistema mais protegido, e tudo isto pode ajudar a que, digamos, que havendo grandes incêndios não afetem em tão grande dimensão como tem acontecido até agora. Vítor, falava o João Carlos Almeida, saiu da floresta, foi para o olival, e o facto de termos vindo a observar nos últimos meses a valorização do azeite poderá vir também, como ele diz, a serem criados mais espaços para aquilo que os técnicos sempre disseram, para a criação dos tais mosaicos florestais, corta-fogo, quase que sem serem impostos. O facto de, por exemplo, neste caso, o azeite ter valorizado o que valorizou, leva a que as pessoas comecem a olhar para os seus olivais velhos e comecem a recuperá-los, ou pelo menos a limpá-los e a ir buscar a azeitona. É assim, eu não sou tão otimista. Não porquê? Porque para já não vemos, como o João Carlos disse, vê-se realmente
a preservação ou melhoramento em algumas áreas, algumas oliveiras, algumas pessoas têm melhorado, mas de uma forma geral, como nós sabemos, perdeu-se muito olival de outros tempos. Eu estou a falar, por aquilo que a gente conhece, oliveiras ainda em sítios incultiváveis hoje, que não são cultivados, ainda existem e tal. Eu acho que as pessoas hoje limitam-se, embora haja já, para não falar, dizer assim, era preciso, antigamente havia rancho para apanhar da azeitona, havia muita gente, hoje não há tanto, mas também há aquela facilidade das máquinas. As máquinas hoje fazem um trabalho, pronto, que muitas vezes na altura era preciso muita mão de obra, hoje uma máquina faz o trabalho de muita gente. Mas eu vejo, pronto, aquilo que a gente ouve não é tanto assim, embora nós saibamos que o azeite agora teve uma subida grande, mas eu acho que as pessoas limitam-se a apanhar o azeite para a subsistência das famílias, porque também aquilo que eu ouço, não é difícil, não é fácil vender o azeite, porque depois as pessoas também estão coletadas para vender o azeite, não conseguem vendê-lo e também não se coletam por causa disso. Mão de obra, não consegue encontrar mão de obra para apanhar da azeitona, é muito difícil. Aliás, na altura o Presidente, o Carlos Miranda, dizia que os produtos valorizados falavam na oliveira, no medronheiro e na vinha. Mas ele dizia que para trabalhar isto tudo, e bem, dizia uma coisa que é puramente verdade, é preciso que haja mão de obra, que as pessoas consigam arranjar mão de obra para isto. E isso não é tão fácil, não é, pronto. E o azeite, embora eu acho que as pessoas neste momento estão a aproveitar melhor, fruto desta circunstância, de realmente o azeite também ter passado para um preço elevado, pronto, um preço muito mais elevado do que era anteriormente, e as pessoas acabaram por... Mas nós vemos ainda muita oliveira abandonada, muita gente não apanha a azeitona, portanto que fica, pronto, que acabam por... as pessoas idosas, reformadas, normalmente apanham a azeitona, em casa, estão por ali, casal, a parte mais jovem, lá tiram, porque têm uma atividade, trabalham, lá tiram férias, por exemplo, na Câmara. Qual era o período de mais? Não é no verão que tiram as férias, é na apanha da azeitona. Na instituição onde eu estou agora, também é um bocado isso também, não é no verão que tiram, as pessoas tiram, muita gente tira para a apanha da azeitona. Portanto, as pessoas estão empregadas porque têm que estar empregadas e depois acabam, portanto, eu acho que até pode haver aqui um melhoramento, mas não vejo que seja que isso consiga dar um salto grande. O Vítor Cavalheiro falou em máquinas e, de facto, quando as coisas são ordenadas, as máquinas fazem muita coisa. Quase que, quando é a plantação de oliveiras, que pode passar a máquina, também há máquinas já que conseguem abanar a árvore, mas há aquelas máquinas que passam e que nós vimos esse olival nos grandes olivais, João Carlos. No Alentejo, mas na zona que também é visível na A1 quando se vai para Lisboa. Pronto, as máquinas fazem tudo aí praticamente. Mas a questão e a mensagem que passa é que ao preço, pelo menos ao preço anterior do azeite, e se calhar agora também, porque a mão de obra está muito cara e não há quem trabalhe, as pessoas continuam a dizer que não paga a despesa. E porquê? Porque, de facto, as pessoas com mais idade ainda continuam muitas com a ideia de que a oliveira grande é que é. Porque a oliveira, se for trabalhada para que se possa apanhar quase do chão ou com um escadote, como acontece com as minhas, que eu não deixo crescer, faço a copa redonda de forma a não subir dali, sem perceber muito, mas pronto, é aquela poda que eu costumo dizer que é a maneira do dono, não é? O dono gosta e está tudo bem. Aquilo vai dando, não é? Vai dando até aquelas algumas que eu transformo para jardim, continuo teimosamente a querer dar azeitona. E, portanto, essa questão, muitas vezes, é também, de uma época para outra, preparar a árvore para que no futuro dê azeitona, mas que seja também, em termos de mão de obra, mais fácil de apanhar. E isso torna o quê? A árvore renova, dá azeitona na mesma, mas a mão de obra torna-se mais rápida, mais barata para a apanha dessa azeitona. E o que acontece muitas vezes é que as árvores são enormes, dão muito trabalho, dão muita mão de obra e não dão mais azeitona por isso. Há aqui também algumas coisas que têm que mudar. Mas, para terminar sobre o assunto,
queria dizer que nesta questão das reformas, também ou é agora ou nunca, porque a questão do PRR, nós não temos muitas oportunidades destas, e muitos destes projetos que estão a decorrer, projetos piloto, são confinanciados pelo PRR. Portanto, se não for agora, e que isto comece a dar frutos, e que daqui a uma década nós, de facto, estejamos mais resilientes, mais protegidos, porque senão, no fundo, a questão dos fogos agrava-se, porque esta questão ainda agora está a decorrer mais uma reunião lá por causa das situações climatéricas. A COP 28. Que é como diz lá o Presidente do Brasil, mais COPs, mais disto, mais daquilo, mas depois em concreto não se passa nada. Portanto, a questão é que as condições climatéricas continuam a agravar-se, e se nós não fizermos, se isto não tiver resultados no terreno, vamos sofrer como estamos a sofrer cada vez mais com os incêndios, e cada vez são mais destrutivos. Portanto, temos que, no fundo, investir bem mais na prevenção do que depois. Nós sabemos que o combate fica muito mais caro e tem muito mais prejuízos. Portanto, é esta situação que esta oportunidade que é, se não for agora, e os governos que venham assim, sejam os quais forem, tudo aquilo que estiver bem para trás, deve ter continuidade. Portanto, e isto foi dito nestas reuniões, o governo está a chegar ao fim, e espera que os dossiês que estejam em andamento continuem, e os que estão para dar andamento que tenham o devido andamento. Sim. Fica então marcada a próxima reunião o nosso encontro daqui a 10 anos, para podermos então olhar para trás e ver então se de facto foi feito ou não alguma coisa daquilo que neste momento está a ser preparado. Olhamos agora para o próximo tema, que é proposto pelo João Carlos Almeida, uma vez que ele assistiu ao 35º aniversário da Associação da Codiceira e de ter também assistido ao trabalho da construção e melhoria das instalações em prol do bem-estar dos seus associados e também da população local. Por isso mesmo, propõe que olhemos para o trabalho que estas associações fazem e, como foi dito na altura, e já foi dito várias vezes, no Conselho da Sertã são à volta de 80 associações existentes e que têm ajudado muito no desenvolvimento local e também na manutenção de vida nas nossas aldeias. Era aquilo que vem também um pouco naquilo do que nós estávamos a falar, que é manter as pessoas nas aldeias, João Carlos. Exatamente. Ora, nós já discutimos aqui a importância das associações, já não é a primeira vez, também já da saúde também falamos muitas vezes, e nunca é demais falar de alguns assuntos que eu acho que são pertinentes. E isto tornou-se pertinente, dado que seria também eu a trazer o tema, e como fui convidado pelo Clube Cultural, Recreativo e Desportivo de Santiago, na Codiceira, e também até porque já tenho passado ali várias vezes e me tem chamado a atenção, de facto, as obras que ali têm decorrido. Esta associação teve um pouco adormecida e há 9 anos que, no fundo, esta direção, não sei se tem sido sempre a mesma, mas pelo menos liderada pelo Sr. Vítor Vinagre, ganhou uma importância acrescida porque o que é que se verifica? Muitas das aldeias que as pessoas cada vez estão mais envelhecidas, cada vez são menos. Agora já começa a ser visível pessoas que vêm de fora, começam a comprar alguns imóveis e ao alugar, e começa a haver, inclusive nas aldeias, pessoas que a gente às vezes já nem conhece. Mas a questão é que muitas vezes não se passa nada na própria aldeia. O próprio café que existia já fechou, não há um café, ou não há pessoas que possam reunir à noite para um café ou ao fim de semana. E estas associações, eu tenho casa em Pedrógão grande e numa aldeia que quase que residentes, digamos que anuais, são poucos, já são mais estrangeiros. E ainda há uma associação que funciona por carolice de algumas pessoas. Isto é o que acontece muitas vezes por carolice de pessoas em que correm, fazem tudo, porque têm gosto à camisola, e que se vê obra feita, se vê melhoramentos. E esta situação da Codiceira é um exemplo que merece, de facto, os parabéns, porque tem um pavilhão que é prático para as pessoas poderem dar uso, que é confortável, tem bar, tem balneários, casas de banho, tem todas as circunstâncias para poder fazer a passagem de ano da população, o convívio ao fim de semana, ao final do dia,
Isto é visível em muitas aldeias. Porque se não for a carolice de meia dúzia, muitas vezes ainda são criticados por aqueles que nunca fazem nada. E eu sei, tenho essa experiência de alguns anos. Que as pessoas às vezes também se cansam, não é? Porque são sempre os mesmos a trabalhar e são sempre os mesmos a ser criticados por pessoas que, se calhar, como nunca passaram por aquilo, nem sequer se fazem ideia do que é, e que, em vez de ajudarem, muitas vezes ajudam a que as pessoas desanimem e que deixem. Isto, de facto, é de louvar a ver estas pessoas que fazem pela terra, que fazem pela associação e que unem as pessoas em prol daquele projeto. Pois é a organização de eventos e que faz com que haja este dinamismo e este convívio entre as pessoas. E depois, como é este caso, nós temos 80 associações no Conselho. 60 estão com projetos ativos e têm até um plano, já falámos aqui dele, da Câmara Municipal, que tem um apoio neste ano, até foi de 2023, 172.875 euros para as associações, que foi aquele protocolo que também falámos aqui, que havia projetos, eventos até de interesse concelhio. Falámos aqui até na questão dos valores que às vezes não coincidiam para os mesmos eventos, para uns e para outros, provavelmente por alguma situação em concreto que nós desconhecíamos. Mas, de facto, é reconhecida esta potencialidade até pelo município, deste e dos anteriores, porque as verbas têm subido de ano para ano, é porque, digamos que estas atividades são úteis para o Concelho e mantém as aldeias, de alguma forma, ativas. Eu dou um exemplo no Mourisco. Temos uma associação, mas também ainda temos um café que, por acaso, até é do meu pai, mas que eu verifico uma situação. Os cafés, quando não existem, não há. Aqui eu verifico uma situação do dia-a-dia no Mourisco. Muitas das pessoas residentes são reformados, ou locais, ou que estiveram em Lisboa e que têm raízes e que voltaram, ou que não voltaram, ou que passam grande parte do ano na terra. E, portanto, sendo pessoas reformadas, não têm os afazeres, os horários a cumprir e, portanto, reúnem o dia-a-dia, durante a semana, à hora do almoço, é o café onde convivem durante, inclusive até jogam cartas, muitas vezes, em pleno dia. Porque há um café. Porque se não houvesse um café, muitas vezes o que resta às pessoas é, de facto, o bar da associação, que também existe no Mourisco, que funciona aos fins de semana só. E, portanto, o que se passa na grande parte das aldeias é que, quando existe um café, é por carolice do proprietário, porque não tem mais nada para fazer, ou provavelmente aquilo já se mantém, está por ali, só para a passagem do tempo, porque não dá lucro. Um café da aldeia provavelmente não dá lucro, porque se tivesse que pagar, se tivesse um a fazer qualquer, se tivesse que estar ali de propósito, não lhe pagava o salário. Portanto, é por carolice muitas vezes as próprias. Isto é bom quando existe, as pessoas às vezes não dão valor quando existe um café ou um mini mercado na própria aldeia. Que a pessoa, falta uma coisinha, vai lá de repente e compra. Mas na maioria das aldeias nem um café existe e, portanto, é a própria associação que funciona. E esta associação, que muitas vezes, por carolice dos seus sócios ou da direção, que se vão rodando e que vão abrindo aquilo aos fins de semana e muitas vezes até ao final do dia. E, portanto, nós temos que valorizar estas situações, depois dos passeios que fazem, as caminhadas, os eventos de passeio de outras situações, que, no fundo, se não fossem essas associações, não se passava nada na aldeia. E, portanto, no fundo, uma vez que deparei, de facto, com esta extraordinária, e posso dizer, de facto, estas pessoas na Codiceira, as instalações que têm lá, o terreno que acabaram por adquirir, os arranjos exteriores que conseguiram ali, tudo com apoios, no fundo, digamos que apoios de empresários locais e associados e população, e depois que é um resultado que agrada de facto ver e que nós temos que valorizar. E, no fundo, quando achamos que é muito o município estar a dispor de quase 200 mil euros, eu acho que
se cumprirem estas associações com os protocolos, com o plano de atividades que se propõem, acho que é um dinheiro bem gasto e que o Executivo deve continuar a incentivar o associativismo. E com aquilo que ali foi dito pelo Presidente Vítor Vinagre, com aquelas instalações e com aquelas obras todas legalizadas, o que eventualmente e que foi o repto lançado pelo Presidente da Câmara para que as próprias associações legalizem as suas obras e legalizem os seus espaços para que poderem, eventualmente, um dia mais tarde, poderem vir a poder candidatar-se a fundos. É importantíssima essa situação que muitas vezes as pessoas não pensam. É que, pronto, é a associação, ninguém nos chateia, vamos fazer mais isto. Temos umas instalações, mas agora vamos acrescentar, e quando vão a ver, a situação já não está sequer... precisa de uma legalização total, porque as obras de alteração foram imensas. E muitas vezes até a própria obra de raiz não está legalizada. E isto é muito importante porque a oportunidade pode surgir de uma situação, se uma associação mais organizada, uma situação de uma candidatura. Mas se não tiver as coisas organizadas, se não tiver um projeto, é evidente que não tem qualquer tipo de hipótese. E, portanto, tendo uma situação, como foi ali dito, que todas aquelas obras estão licenciadas, pois é muito mais fácil uma situação dessas poder acontecer. Já agora, também outra situação que muitas vezes o associativismo e os apoios da Câmara Municipal têm a ver com estas associações culturais, recreativas, mas também, digamos que há outras coisas que a Câmara, em termos de associativismo, apoia e muito bem, que é a questão das associações ligadas à música, à cultura, e aí também há apoios noutro âmbito, mas que, quando nós vimos a Filarmónica no Hasteado da Bandeira, seja a FUS, seja a Filarmónica de Pedrógão Pequeno, tem um protocolo com a Câmara que tem determinado número de eventos que tenham que fazer, mais os ranchos folclóricos, mais todas aquelas associações de músicas e de cultura que há a nível do Conselho, em que são apoiados, e muito bem, para poderem organizarem-se durante o ano, mas também a Câmara depois tem o direito de solicitar aqueles, digamos, que em vez de estar a pagar individualmente a cada um, tem um número de eventos que se possa depois usufruir dessas associações. Pronto, isto, no fundo, é aquilo que eu acho que tem que ser valorizado numa situação de um concelho disperso como o nosso, de aldeias isoladas, muitas vezes com poucas condições. Muitas vezes, se não fosse a própria associação a criar, por Carolice, há algumas infraestruturas digamos, de apoio de local e de confraternização entre as pessoas, ter lá as suas churrasqueiras, ter uma zona coberta, ter uma zona fechada, zona de reuniões, zona de convívio. É isto de que muitas vezes as aldeias vivem, e é o que ainda resta, digamos que de atividade local. Vítor, pegando nas últimas palavras do João Carlos Almeida, estas associações são, de facto, o último elo de uma cadeia que já foi muitas das nossas aldeias foram muito importantes, mas hoje em dia, se não fosse as associações que, portanto, a Carolice ainda conseguem fazer mexer algumas pessoas que ali habitam. Sim, isso é puramente verdade, não é? Nós sabemos que e, aliás, ultimamente as associações têm estado com mais movimento, com mais atividade, com ações interessantes até, não é? Muitas até fazem noites de fados, fazem convívios grandes, como nós sabemos, o caso desta Associação de Santiago, da Codiceira, e outras. Eu acho que ultimamente as associações evoluíram muito nesse aspecto, porque antigamente o que é que nós dizíamos? A associação era um local com poucas condições, onde se bebia um copo de vez em quando, meia dúzia de pessoas e tal. Hoje não, hoje as associações têm um papel muito importante nas aldeias, portanto, porque a maioria daquelas pessoas, se não fossem as associações, o que é que faziam? Passavam os domingos em casa e passavam aqueles dias na passagem de ano. Quase todas as associações, o caso da Codiceira, do Alcaim, provavelmente, do Machal, se calhar da Macieira, uma série delas que nós conhecemos, que mantêm uma atividade, que fazem do Ateiro, da Lagoa,
que fazem o jantar de Natal, a passagem de ano. É realmente muito importante e é para as pessoas da aldeia, porque se não houvesse, as pessoas não se deslocavam para lado nenhum, não é? Ficariam em casa, não é? Uns com família e outros sem família, porque muitas vezes, por exemplo, estamos a falar de pessoas idosas, às vezes os filhos também têm outras atividades, têm outros convívios, etc. Não podem, no Natal é a família, mas depois no Ano Novo já não é tanto assim. E as pessoas ficariam em casa, pronto, e nesta situação não tem essa possibilidade. Nós sabemos que há uma grande, portanto, adesão à passagem de ano. Aliás, a da Codiceira diz que já está esgotada, portanto já está esgotada. Em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas, já sabemos, portanto, as pessoas estão habituadas a ir lá, pronto, e nas outras, quase de certeza absoluta que vai ser a mesma coisa, vão acabar por se esgotar. E se efetivamente estas associações estivessem inativas, ou pelo menos não tivessem esta vitalidade que têm agora, as pessoas passavam a passagem de ano era uma passagem de ano mais triste, mais isolada, e eu não tenho dúvida nenhuma que isto é realmente muito bom e que traz alguma vida também às aldeias, enquanto vamos a ver quanto tempo é que isto dura, porque normalmente as direções são sempre as mesmas, porque também já não há muita gente nova nessas aldeias, e depois há pessoas também que não querem assumir esses compromissos, não é? Porque estão cansadas ou porque não querem, não querem mesmo, e isso pode eventualmente, mais dia menos dia, também tornar-se um problema, porque nós sabemos que isso portanto, a realidade é essa, pronto, muita gente que não quer, assim, pura e simplesmente é aquela coisa, eu até posso ajudar, mas ir para lá, não. Enquanto houver esta carolice, eu acho que é muito bom, portanto, e acho muito bem. Eu não sei, nós estamos aqui a falar, e o João Carlos esteve lá, mas provavelmente foi um assunto que não se falou. A legalização das instalações. E fez questão de frisar isso, que tudo aquilo que ali estava tudo legalizado. Pronto, eu acho muito bem e acho que é essencial. Eu acho que há várias associações que já têm mais ou menos legalizado, se calhar não na totalidade, mas que têm grande parte das obras legalizadas. Porque há algumas que também já recorreram a fundos comunitários, não estamos a falar agora no PRR, mas outros fundos, ao Portugal 20, ou quadro comunitário, ou CREN, não sei quantos e tal. Eu recordo-me, quando estava na Câmara, que houve associações que o fizeram. Mas pronto, a legalização mas o que eu queria dizer, por acaso eu não sei qual é a comparticipação da Câmara, por exemplo, numa situação desta. A Câmara tem um protocolo, mas a Câmara tem um protocolo para as atividades. Para as atividades estamos a falar num plano de atividades para um ano, e a Câmara apoia, como o João Carlos já disse, e o Luís Caio também falou aqui, apoia as associações, são 80, ou são... até o município atribui cerca de 1 milhão de euros às associações sem fins lucrativos, mas aqui já estamos a falar de muita coisa, já estamos a falar das associações destas que estamos agora aqui a falar, associações culturais, recreativas, e já estamos a falar dos bombeiros, do futebol e não sei quantos, 1 milhão de euros, porque nas outras, como o João Carlos disse, houve um ano em que foram 154 mil, em 2023, 21 ou 20, e este ano foram 170 e tal mil. Pronto. Aliás, em 2016 foram 90 mil. Portanto, o que eu queria dizer... Isto bem tem um percurso... O que eu queria dizer é que não ficou explícito quanto é que a Câmara apoia nas obras e como é que apoia nas obras. Porque na questão das obras, eu acho que deve ser pontual e de acordo com o montante das obras a decorrer. Ou seja, deve ser uma posição que a Câmara, o Executivo, terá que tomar caso a caso. Porque não há um protocolo, nem todos têm que fazer obras, nem todos têm o mesmo poder de execução e, portanto, o apoio, neste caso, tem que ser pontual, penso eu. Não, mas João Carlos, está bem, eu não digo que, mas eu estou a dizer, no caso concreto, seria um assunto, pronto, não há regulamento, não há nenhum regulamento, como sabemos, não é? Portanto, falou-se na criação do regulamento, mas pronto, ainda não existe o regulamento, e o regulamento provavelmente deveria prever essa situação. Porque eu creio, e é normal, que as associações
peçam apoio à Câmara. Eu, portanto, quando estive na Filarmónica, de vez em quando também recorríamos à Câmara para realização de obras e a Câmara comparticipava. Aquilo que entendia que devia comparticipar. Pronto, vamos lá ver, Vítor Cavalheiro, e é do seu tempo também, houve casos destes, e continua a haver, e continuou também quando fizemos, agora estamos a falar das associações, posso passar para as IPSS, que também se enquadram aqui um pouco também na questão das instituições sem fins lucrativos. Quando se fez o Lar do Castelo, não tivemos apoio de segurança social, coisa nenhuma, foi tudo à conta da casa, digamos assim. Tivemos apoio da Câmara, não há um protocolo em que digam que tem que apoiar em numerário montantes certos. Agora é evidente que estão a decorrer mais, de acordo com o PRR, mais pelo menos 2 lares no Conselho da Sertão, ou se estão a decorrer, estão para começar. Estão apoiados pelo PRR num montante específico, que não chega nem um pouco mais ou menos para o que se vai gastar. A IPSS tem que se endividar. Agora, claro que vão bater à porta do município para dar uma ajuda. Não há protocolo, não há regulamento. Tem que ser uma situação que tem que ser decidida pelo Executivo pontualmente. Este ano poderemos dar X, já para o ano poderemos dar X mais Y. Não, mas eu recordo... ou seja, não pode haver um protocolo, porque estamos a falar de casos concretos. João Carlos, mas eu recordo-me de, em tempos passados, e não sei como é que isso ficou, de a Câmara apoiar uma percentagem sobre o projeto submetido à Segurança Social. Neste caso, o projeto que é submetido, depois pode haver alterações, mas e era uma percentagem sobre o montante. E trata de igual forma os projetos. Era igual para todos. E agora não sei como é que é, mas eu recordo-me na altura que era assim. E eu até acho bem que assim seja. Mas ainda bem que o João Carlos Almeida também falou nas IPSS e não sei quantos. Pronto, vou dizer aqui uma coisa que se calhar muita gente não gosta de ouvir, mas as IPSS é praticamente as únicas entidades que a Câmara não apoia. E eu acho que devia apoiar também. Porque, e estou a falar porquê? Porque estou a falar também com algum conhecimento de causa. E estou a falar também porque li a notícia e ouvi na Rádio Contestável a questão do Centro Social Beato Nuno de Santa Maria. Porque estas associações, estas IPSS, aliás, o caso da Misericórdia, é extensiva à Misericórdia, vão passar momentos muito difíceis. E é assim, a Câmara neste momento, e o João Carlos Almeida era um grande defensor disso, a Câmara neste momento também tem ação social. A ação social, eu não digo que a Câmara... Agora, é assim, as IPSS, o caso do Beato Nuno, a Misericórdia e as outras, só são sustentáveis se o Estado lá puser dinheiro e se os utentes pagarem. De resto não são sustentáveis. Não há hipótese nenhuma. Porque as pessoas não têm capacidade para pagar os lares. O Estado não comparticipa. Então como é que se faz? Misericórdias, aliás, ouvimos o Presidente, o Joaquim Patrício, aqui a dizer que iam passar momentos muito difíceis. E eu estou a falar porque sei que é mesmo assim. E eu acho que a Câmara devia também olhar um pouco para isso. Porque imaginemos que a nossa Misericórdia ou que aqui o Beato Nuno de Santa Maria amanhã diz, olha, nós não temos capacidade, vamos fechar o lar. Como é que se fazia? E nós estamos muito longe de uma IPSS que não sei se fechou ou pelo menos a do Sardual. Sim, com problemas gravíssimos. Eu não estou a dizer que a Câmara despeje para lá dinheiro, mas a Câmara devia também ter alguma consideração, e eu estou a falar porque também já coloquei essa questão, e pronto, porque é assim, neste caso, a IPSS, aqui o Beato Nuno de Santa Maria, nós ouvimos realmente, e eu não me surpreendeu, porque também estou dentro do assunto e sei que é efetivamente assim. Em determinadas áreas está completamente fora de questão fazer qualquer investimento. Praticava-se um preço há 10 anos, hoje é pouco mais do que aquilo que se praticava antigamente. Então quem é que paga? Tem que pagar. Porque aquilo é assim, não há receitas a não ser essas. O Estado subsidiar com a percentagem que neste momento é curta, e se não for isso, tem que ser os utentes. Ou então, se não houver esta hipótese, tem que fechar a instituição, como há Misericórdias que à partida estão em falência e que vão fechar, porque não tem outra alternativa. E eu acho que isso é... E depois, porque neste momento
falando na transferência de competências para a Câmara da Ação Social, eu não sei se a Câmara tem muito dinheiro, se a transferência é muito grande ou se não é, pronto, não sei. Mas a Câmara, por exemplo, nós apoiamos pessoas que que as pessoas necessitam, e estamos lá, e a Misericórdia, e provavelmente aqui o Beato Nuno Santamaria fará o mesmo, estamos lá para isso, para apoiar essas pessoas, mas não recebemos zero, porque a pessoa não tem dinheiro e ninguém nos paga rigorosamente nada. E eu acho que a ação social, pronto, acho que a Câmara devia olhar um pouco para isso, porque sujeitamos-nos a qualquer dia a haver um problema grande e dizer assim, olha, agora temos que fechar a instituição porque a instituição é insustentável. Aliás, o presidente daqui da direção do Beato Nuno falou numa situação que vai acontecer agora, também acontece noutras IPSS, em todas, que é a questão, mas nas que tem muita gente será bem pior, que é a questão da atualização do salário mínimo nacional de 760 para 820. Estamos todos de acordo, que eu acho muitíssimo bem que o ordenado mínimo nacional suba, não tenho nada contra e acho perfeitamente justo, como também disse o Kim Patrício, a mesma coisa. Agora, tem que haver alguém nestas instituições a suportar este diferencial, porque senão a instituição deixa de ser sustentável. Pronto, isto mudamos um bocadinho. Sim, o João Carlos é que trouxe o tema mudou para as EPSS e depois estamos a falar nas outras EPSS também. Provavelmente não terão os mesmos problemas porque estamos a falar os centros de dia. Pronto, a Câmara aí ainda vai comprando umas refeições, alguns, numa série deles, portanto, se calhar no Castelo não sei, mas Pedrógão, Várzea, etc. Pronto, e é talvez alguma ajuda, não sei se é, mas pronto. E estamos a falar de coisas menores no sentido de custos, não estamos a falar. Agora, estas duas IPSS, se algum dia acontece alguma coisa de grave, vai ser um problema para o Conselho, eu não tenho nenhuma dúvida. Quer o Beato Nuno de Santamaria, quer a Santa Casa da Misericórdia da Sertã, podem, como disse o Kim Patrício, podem perfeitamente estar sujeitas a um dia a ter que fechar alguma coisa porque passa a ser insustentável, não há dinheiro. Eu acho que, pronto, é pertinente o que está a dizer, até porque eu, sendo Presidente da Assembleia da IPSS do Castelo, aprovámos as contas para o ano 2024 e temos prejuízo. Portanto, o que é que acontece? O centro de dia dá prejuízo, o apoio domiciliário dá prejuízo e o que é que acontece? Claro, é pertinente a questão de dizer, se calhar a Câmara também devia comparticipar dentro da ação social. Já o Presidente diz que todos batem à porta da Câmara, todos querem apoio disto, daquilo, mas de facto é assim, que o aumento dos ordenados mínimos, e bem, como diz o Vítor Cavalheiro, as coisas têm que acompanhar de alguma forma. Quem é que tem que pagar? Não havendo outros. É o utente. O que é que vai acontecer? Ou fechamos serviços, e neste caso era muito mais fácil fechar serviços porque estão a dar prejuízo, e não olhar para o lado, que é a questão não ter centro de dia, não ter apoio domiciliário. Aliás, a Santa Casa da Misericórdia não tem centro de dia. O que é que acontece? Claro que nós não podemos abandonar as pessoas. Vai ter que arranjar um equilíbrio, digamos que não funcionar aos fins de semana, por exemplo, ou reduzir os serviços de alguma forma, para minimizar o prejuízo. Aumentar os encargos perante os utentes, no caso até do lar, que ainda é aquilo que dá alguma coisa para assegurar os outros serviços. Mesmo assim, ao final do ano, o saldo é negativo porque as perdas de um lado são maiores do que os lucros do outro. E, portanto, há aqui uma situação que o lar vai ser obrigado a aumentar a mensalidade que está a cobrar, pelo menos aquelas casas que não são comparticipadas pela Segurança Social. O que é que vai acontecer? Vai discriminar pessoas que não tenham a mesma capacidade financeira que outros, o que é mau. Mas que, se não for assim, fecha, que ainda é pior. E, portanto, há aqui, de facto, um problema que se vai agravar com o aumento dos salários mínimos, porque com estes aumentos substanciais que tem havido, e que eu não digo que é muito,
que mesmo assim continua a ser pouco, mas para estas instituições que têm centenas de pessoas a trabalhar, e também digo isto para a mesma coisa com a Associação Humanitária dos Bombeiros. Se não for acompanhada com o pacote financeiro do outro lado, vamos ter um problema a médio, não é a longo prazo, é a médio prazo. Não é médio. Porque está-se a agravar em milhares de euros de acréscimo de despesas anual sem acompanhamento do outro lado, porque digamos que essa atualização vai doer ao utente, que estamos numa zona em que as possibilidades económicas, as capacidades económicas são baixas. E, portanto, temos um problema. Pronto, e para terminar, a ação social não pode ser só, porque isto parece que passa a palavra, e o que eu vejo ultimamente, quando vou à Câmara Municipal, é que vejo jovens imigrantes à espera de serem atendidos. Provavelmente não é à procura de trabalho, é à procura de apoio. E depois verificamos, hoje em dia, na Sertã, que é positivo, a gente acha sempre positivo ver pessoas, mas que, durante o dia, enquanto a gente vai beber o café à pressa, vai pessoas, até em pleno outono, de chinelinho de enfiar no dedo a passear-se pela rua. Os mesmos que eu vejo na Câmara à espera de serem atendidos, provavelmente não é à procura de trabalho, porque eu até preciso de pessoas para trabalhar e não aparecem. E, portanto, há aqui alguma preocupação. A ação social tem que, de facto, funcionar, mas também tem que chamar à responsabilidade das pessoas que vêm, que não podem vir só à procura da ação social, do apoio, para poderem andar-se a passear pela Sertã. É uma preocupação. Para terminar, esta questão das associações, o convívio, o incentivo ao convívio que estas associações têm, e isto, para terminar, só dizer que este convívio que eu verifico entre as pessoas é a questão da falta de mão de obra, na questão quando é a azeitona e as vindimas, entre eles não precisam pagar uns aos outros, porque hoje vais para mim, amanhã vamos para ti e fazemos isto aqui em família. Isto é muito positivo verificar-se nas aldeias. Muito bem. João Carlos Almeida, já que está com a mão na massa, vamos às notas positivas e notas negativas. Notas positivas e notas negativas. Então, para não perder a velocidade, notas positivas e negativas. Negativa. Numa negativa, é habitual, Sernaste de um Jardim teve 5 horas sem eletricidade em algumas artérias, em algumas zonas da vila. Isto é habitual quando há mau tempo. Era habitual. Acontecer. Mas até acontece quando não há mau tempo. Isto eu, quando se queixa, normalmente no Mouris também nos queixamos, anda aqui muito próximo. O que é de lamentar, porque já é a altura, porque é quando há mau tempo que a gente precisa de eletricidade. Não é? Há mau tempo, falha a eletricidade. Já nos aconteceu ter 2 dias e mais sem eletricidade e ter que recorrer a geradores, mas por causa do mau tempo também houve algumas intempéries. Mas quando não há mau tempo e quando há uma trovoada, ou quando há uma ventania, ou quando há uma chuvada maior, estamos sem eletricidade. Isto é de lamentar, de facto, esta constância de ano para ano e não melhorarem estas condições. Positiva, a questão da Câmara, depois das obras da requalificação do Largo Guimarães e todas aquelas artérias, pedir a opinião digamos que aos municípios sobre as obras, digamos que se gostaram das obras, a satisfação dos municípios. Não sei se é já a campanha eleitoral, mas de facto acho que é positivo perguntar o feedback, saber o feedback das pessoas, o que é que acharam das obras. Provavelmente vão achar bem. Há uma crítica aqui, outra acolá, algumas situações pontuais, mas pronto, acho que a preocupação de ouvir as pessoas não deixa de ser positivo. E depois, tenho aqui uma nota, que a mesma nota por um lado positivo e por outro lado negativa. O Conselho de Sertã vai passar a fazer parte dos conselhos onde a Associação Empresarial da Beira Baixa tem um papel de divulgação, aconselhamento e acompanhamento dos empresários. E, portanto, segundo a nota da Condestável, foi aprovado o protocolo entre a Câmara e esta associação no intuito de a associação comprometer-se a dar o apoio na área do empreendedorismo e o desenvolvimento dos pequenos negócios, e que passa a ter um técnico uma vez por mês disponível para se dedicar aos empresários da Sertã. Isto é positivo, como é óbvio,
temos alguém que ajude os empresários, e esta é a minha nota positiva. A nota negativa é se este protocolo é para substituir o prometido gabinete de apoio ao empresário a criar pelo município, que foi uma das bandeiras de campanha e que não é visível, que não está a funcionar, que não existe. Se de facto é para substituir, que acho que é negativo, porque no fundo o que fazia sentido é de facto cumprirem com esta promessa, porque faz sentido existir na Sertã, e que, além disso, não se pode dizer uma coisa agora e depois fazer outra, e acho que nesta questão é a minha nota negativa. Então, Vítor Cavalheiro, também notas positivas e notas negativas. Então, a nota negativa é: a deputada Cláudia André lamenta a falta de investimento no interior. E eu também lamento. Estou globalmente de acordo com a deputada Cláudia André. Os governos, todos, prometem muito, mas depois para o interior os resultados são poucos, ou nenhuns, ou são escassos. Temos um caso recente, foi instalada a Secretaria da Valorização do Interior, depois já foi retirada, já não existe, é um caso. Somos também altamente prejudicados, já aqui falámos muitas vezes nos transportes, que em Lisboa anda tudo de borla, nós aqui nem a pagar temos transportes, que é o que acontece muitas vezes. Todos sabemos que há falta de investimento no interior. E porquê? Porque não há votos, é sempre a mesma história, não há votos. Então, e o que é que, para concluir, dizer que se o PSD for governo, espero bem que não, mas pronto, Espero bem que sim. Veremos o que se altera e qual é o investimento que farão no interior. Portanto, porque isto é uma nota da deputada Cláudia André. Pronto, e depois cá estarei. Espero bem que não seja necessário que eu intervir neste campo. E depois, duas notas positivas. Uma é exatamente coincidente com o João Carlos Almeida: a requalificação do Largo de Guimarães e o inquérito, aferir a satisfação dos municípios. Eu acho que é importante. Portanto, nós sabemos, o João Carlos sabe isso melhor do que eu, até há pormenores nas obras que correm bem, uns correm bem, outros não correm tão bem quanto isso, mas de forma geral as obras ficam bem. Há nesta obra que estamos a falar algumas queixas de algo que não está tão bem em conformidade. Há ali algumas coisinhas que, de qualquer modo, globalmente foi uma obra que melhorou a zona histórica. O inquérito à população, se as pessoas tiverem coragem, dirá que há satisfação a corrigir naquela, se há ou não há alguma coisa a corrigir naquela obra. De qualquer modo, também não estou de acordo com isto, não tem nada a ver com coisa, porque o inquérito já foi colocado à disposição para outras obras. Depois, a outra é produtos da Sertã vencem prémios em concursos nacionais. Portanto, acho que é já aqui falando nisto muita vez, mais uma vez se prova que realmente temos produtos gastronómicos no Conselho de excelência. Felizmente não é a primeira vez, revela realmente a excelência e qualidade da nossa gastronomia. Portanto, estamos a falar das empadas da Sandra, do luxo do talho Carnes Simões, o melhor dos melhores, o Maranhão Augusto de Casel e a Pastelaria Império com a doceria conventual, os célebres cartuchinhos de Sarnás do Bom Jardim. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa A Prova dos 9. Lembrando que o programa é repetido na próxima quarta-feira, depois das 21 horas, e fica também disponível em podcast na nossa página da internet e também em vídeo no canal do YouTube Contestável TV. Tenha uma boa tarde.